Fala, meu querido aluno! Pessoal, se liga nessa dica que eu preparei para você, tá? E é uma dica, turma, voltada para o tópico de lógica de argumentação. E tem edital, turma, que tem modificado, tá? A maneira como apresenta a lógica de argumentação, mas não muda muito no seguinte aspecto. O edital ele vai trazer como argumentos válidos e não como lógica de argumentação. Mas o tópico, turma, é o mesmo. É você entender os tipos de raciocínio que você tem, saber o que é uma indução, saber o que é uma dedução. Dentro da dedução, você conseguir trabalhar um quantificador, você conseguir trabalhar uma situação hipotética e, consequentemente, tirar a conclusão que a questão pede, beleza? Eu vou guiar vocês em todo esse processo, então já separa um papel, já separa uma caneta, que tem muita coisa que a gente vai anotar, revisar, vai fazer questão também, porque você precisa ter esse contato. Show de bola? Segue a gente lá no Instagram, @monster.concursos. Segue lá no Instagram também, ó, @professor Ian Ribeiro. Então, toda aquela parte de matemática para concurso, raciocínio lógico, a matemática mesmo pesada, você encontra nesse perfil do Instagram aí, beleza? Turma, o que acontece? Já separou um papel? Já separou uma caneta? Porque a gente vai começar a anotar. Então, vamos lá, turma. Ó, o primeiro tópico, dentro de argumentos válidos que a gente trabalha, é isso daqui, ó. Tipos de raciocínio, beleza? Entenda o seguinte, turma. Qual é a finalidade de um argumento? É tirar uma conclusão, beleza? Então, vai ser dado para você uma estrutura e, ao final de todo o processo, seu objetivo é esse daqui, beleza? Quais são os dois principais tipos de raciocínio que você tem durante todo o estudo? Turminha, os dois que mais são cobrados são esses daqui, ó. É o processo de indução e é o processo de dedução. Primeira coisa que você vai registrar: se você encontrar uma indução, é porque, ao final de tudo, você gerou uma incerteza. Aí você vai pensar assim, oi, Ian, aqui em cima você me falou uma conclusão e aqui você está falando sobre uma incerteza? É porque a finalidade de um argumento real é tirar uma conclusão. A indução não gera um argumento válido. Beleza? Você tem uma incerteza. A dedução é que gera um argumento válido, consequentemente é capaz de tirar uma conclusão. Só que existem modelos de questões que vão ser colocados para você diferenciar se aquilo ali é uma indução ou se aquilo ali é uma dedução. Então, é claramente pensar da seguinte forma: eu tenho certeza? Dedução. Eu tenho uma dúvida? Eu tenho uma incerteza? Indução. E como que você diferencia na prática quando você pega uma tentativa de argumento? É o seguinte, ó, a minha indução, ela parte dessa ideia. Você tem o que a gente chama de um caso específico, e desse caso específico eu tento tirar uma conclusão de maneira geral. Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto bastante, ó. É um processo de investigação. Então você pensa da seguinte maneira: este inseto é azul. Vamos supor que você é um biólogo e você está levantando uma determinada hipótese, tá? Então você começa a perceber assim, poxa, este inseto ele é azul. Ah, o próximo inseto que eu encontrei, ele também é azul. Então você está percebendo que até o presente momento você tem um caso que é específico daquele inseto. Só que qual é a ideia numa tentativa de hipótese? Tirar uma conclusão de uma maneira geral nessa situação. Então, o que você poderia pensar? Ah, eu estou percebendo aqui que esse inseto ele é azul, esse também. Logo, todos
são azuis. Só que, turma, tem que ter muito cuidado, porque quando você percebe isso daqui, você está saindo do que a gente chama de um caso específico e generalizando. Só que eu tenho certeza de que isso daqui sempre vai ocorrer? Não, tá? É você pensar na seguinte ideia, por exemplo, em relação ao que eu costumo falar, em relação à vacina. Tem que ter muito cuidado, porque você tem uma incerteza. Vamos supor, você vacinou uma pessoa, aquela pessoa ela deu um resultado positivo. Aí você vai pensar que para todo mundo, logo todo mundo terá o mesmo resultado? Não. Existe aqui, durante todo esse processo, uma interrogação. Então, como eu não tenho certeza, gerou uma indução. Beleza? Tem que ter muito cuidado. O contrário de indução, turminha, é a dedução. Ó. Dedução. Toda dedução ela gera uma certeza. E por que que ela gera uma certeza? Porque é o contrário, turma, da indução. É você enfrentar uma situação que a gente chama de geral e a partir dessa situação geral, a gente começa a tirar conclusões específicas. Só que aqui, turma, é um processo que você vai perceber que ele é válido, ele gera uma coerência na transmissão da informação. Então, por exemplo, eu vou chegar para você e vou falar assim, ó. Todos os homens são mortais. O fato de ter utilizado essa palavra aqui dá uma ideia de um quantificador onde você generaliza. Ó, eu não estou generalizando? Tô, tá? Só que perceba, todos os homens são mortais. Aí eu vou falar assim, ó. João é homem. Automaticamente, você vai afirmar que João é mortal. Percebe que o contrário gera conclusão válida, tá? É você sair do caso geral e ir para o caso específico. E isso aqui, turma, fez sentido no processo de ter a certeza da informação sobre João. Tranquilo? O contrário não acontece. É essa situação que você precisa enxergar. Show de bola? Indução, incerteza. Dedução é uma certeza. Tem uma questão, turma, que eu gosto bastante de trabalhar essa questão, que é essa daqui, ó. É simplesmente uma situação onde você tem um texto e você precisa marcar se cada um é indução ou se cada um é dedução a partir daquilo que a gente falou, beleza? Olha a questão. Leia atentamente. Bolas iguais, numeradas de ordem crescente de 1 a 20, são postas em uma urna opaca e ele fala que 10 bolas são azuis e 10 bolas são vermelhas, beleza? Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. Olha a primeira. A probabilidade de um sorteio aleatório ser retirado uma bola azul é de 50%? Claro que é, porque até mesmo por conta da probabilidade, que é 10 sobre 20, isso aqui você já sabe que é 0,5, é 50%. Então, matematicamente, você não tem uma certeza desse número? Tenho. Aí você pode chegar para mim e falar assim, ué, mas probabilidade é uma incerteza. Beleza, é a chance de algo acontecer. Mas, a partir do momento em que a questão ela diz que é 50%, eu não quero saber se vai sair ou não vai.
Eu só estou tendo a certeza de que aquele valor, quando feito a divisão, dá 50% e dá. Então, matematicamente, eu gerei uma certeza. 2. Se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência, sem reposição, e todas são azuis, então o sorteio provavelmente é viciado. Pela própria palavra provavelmente, você já está atribuindo uma incerteza àquilo que está sendo falado. Então, aqui você tem uma incerteza. Turma, incerteza é uma indução. Olha a terceira. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição, então a última bola na urna é conhecida? De fato é, tá? Vamos supor que você tire 10 azuis e 9 vermelhas. Pô, você só tem mais uma que você sabe que é vermelha, então você sabe qual é a que está ali. Tranquilo? Então, isso aí acontece. Quanto ao fundamento em termos de raciocínio lógico, assinale a alternativa correta. Certeza, incerteza, certeza. Letra A, dedução, incerteza, indução, e dedução é porque eu tenho certeza dentro do que está sendo falado. Tipos de raciocínio, beleza? Turminha, o próximo tópico que a gente trabalha é isso aqui. Eu vou ler a questão, depois a gente vai voltar. E aí a gente vai comentar como que você pode resolver. Em uma empresa, todos os arquitetos são engenheiros, alguns arquitetos são decoradores, e a partir disso daí é correto afirmar que vamos lá, porque a gente está trabalhando essas informações aqui. Dentro da dedução, nós temos, turma, dois tipos de deduções. O primeiro tipo é esse que a gente vai trabalhar agora, que é quando eu coloco quantificadores. Beleza? Só que você vai pensar assim, vamos passo a passo. Primeira coisa, a palavra quantificador lembra muito o quê? Aí você vai falar assim para mim, Ian, a palavra quantificador lembra muito quantidade. Ponto. E, de fato, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, beleza? Turminha, serão apresentados para vocês sentenças, que também, nesse caso, são proposições, só que são proposições através de quantificadores, mais precisamente lógica de primeira ordem, tá? O que acontece? Existe uma estrutura dos quantificadores, tá bom? Qual é essa estrutura? Independente do quantificador que você pegue, você vai encontrar isso aqui, Vamos lá. Quantificador, você vai encontrar um determinado conjunto. Você vai encontrar um verbo de ligação. E esse verbo de ligação vai ligar quem? Um outro conjunto, tá? Então, eu tenho uma associação de dois conjuntos, dado pelo verbo de ligação, e o meu quantificador. Isso é uma estrutura geral daquilo que a gente percebe. O primeiro quantificador, turma, ele recebe esse nome aqui, todo. Todo ou todas. Beleza? Então, eu vou encontrar algo nesse formato. Todo A é B. Só que entenda, turma, que o A e o B são conjuntos que podem estar conectados e vão estar através desse quantificador. Aí você pode me perguntar assim, mas Ian, conectado de qual maneira? E como que seria esses conjuntos? Eu posso falar, por exemplo, assim, turma. Todo professor é legal.
Entenda que eu estou utilizando todos os elementos do conjunto professor associados ao conjunto legal, tá? Então, você vai ter duas palavras que, na verdade, representam conjuntos maiores. Quando você enxergar, turminha, esse quantificador, eu quero que você faça isso daqui agora, ó. Você desenhe um conjunto maior e dentro dele um conjunto menor. Quem é quem? O conjunto menor é sempre o conjunto que vem antes e o segundo, que é o maior, é sempre aquele que vem por último. Então, você pode me perguntar assim, mas Ian, eu posso afirmar que o primeiro está sempre contido no segundo? Sim, o conjunto A, ele sempre vai estar contido no segundo. Então, quando eu falo que todo professor é legal, eu poderia falar aqui que esse era o conjunto professor e esse aqui é o meu conjunto legal. Aí vamos supor, Ian é atribuído como professor, logo ele assume a característica de legal. Agora percebe que o contrário nem sempre acontece. E isso, volta e meia, aparece bastante em questão. Porque eu posso falar, por exemplo, assim, ó, Ian é legal, logo ele é professor? Não necessariamente. Porque através do diagrama você percebe que uma pessoa que está aqui, ela é legal, mas ela não é professor. Entenda que todo professor é legal. Se uma pessoa é professora, logo ela é legal, porque é a associação dos elementos de professor com o maior. Agora, o contrário nem sempre acontece. Aí você geraria uma incerteza, beleza? Desenhe esse diagrama. Show de bola? Turminha, tem uma questão muito legal. Depois vocês pesquisem aí. Ela se encontra nessa prova aqui, ó, PCBA 2022, banca IBFC, tá? É justamente uma situação onde fala assim, se eu não me engano, todos os escrivãos fizeram concurso público, são concursados, alguns fizeram concurso público. E aí ele dá várias sentenças, ele fala assim, poxa, se Maria fez concurso público, então ela é escrivã? Não necessariamente. O que seria correto é, se Maria é escrivã, então fez concurso público. Ele associa, até porque, isso é bastante interessante, porque o meu quantificador todo, ele é dado por uma equivalência do se então, se A, então B. Vírgula B. Tá? Agora isso aqui, ó, é o que eu falo. É muito mais específico. Beleza? Muito mais específico no aspecto de uma CESP, por exemplo. Mas você sabe que isso daí pode ser associado. Vamos lá. Segundo quantificador que a gente tem, ele pode ser escrito dessa forma, ó. Algum A é B. Aí vai chegar alguém e vai falar assim, Ian, só que esse algum eu já vi escrito de outra forma. Eu já vi escrito assim, ó. Pelo menos um ou existe um. O que você tem na realidade, tá? É sempre uma ideia, turma, de interseção. É uma ideia onde nem todos os elementos eles vão obedecer à característica que está sendo colocada. Quando você pegar uma questão que tenha esse quantificador, o meu conselho é desenhe o diagrama. Uma vez que você desenha o diagrama, você pode falar que isso é o A e isso é o B, e a região em que é representada pelo algum é essa daqui, ó.
Ué, isso aqui eu vi em conjunto. É, exatamente, tá? Então, lembra, por exemplo, algum professor é legal. É uma associação desses dois conjuntos. Só que quando eu coloco que é algum, não é todo mundo. É somente quem está aqui. A pessoa que se encontra nessa região, ela tem as duas características, tá? Então, consequentemente, tem pessoas que são apenas professoras, tem pessoas que são apenas legais e não obedecem essa determinada característica, beleza? Mas o pelo menos um e o existe um obedecem a mesma regra. Tem mais um quantificador que você precisa saber. Aí por que eu falo que você precisa saber? Porque pode acontecer, turma, dos 3 estarem na mesma questão, de 2 estarem na mesma questão, tá? Pelo menos 2 eles vão estar e um é apenas para você atribuir se o argumento ele é válido ou não. Vamos lá. É o mais simples de todos. É quando eu coloco aqui, ó, nenhum A é B. Turma, a noção do nenhum é essa daqui, ó. Sem elementos em comum. Sem elementos em comum. Na prática, se eu falasse para você assim, ó, fulano, desenha para mim os dois conjuntos em que são representados o nenhum. É essa aqui, ó. É o A e o B. O elemento que é posto aqui, jamais ele vai fazer parte daqui. E quem está na direita jamais vai fazer parte do elemento da esquerda, porque isso passa a ser associado através desse quantificador aqui. Show de bola, turma? Pega esses quantificadores e vem comigo aqui. Olha que interessante, tá? Você tem lá, todos os arquitetos são engenheiros, ponto. Então, você desenha aqui, ó, arquiteto, engenheiro. Quem que vem primeiro? Arquiteto. Ponto. Quem que vem depois? Engenheiro. Beleza? Engenheiro. Turminha, quando você pega a segunda frase, tá vendo que tem alguns arquitetos são decoradores? É porque você vai criar um outro conjunto aqui, ó. Deixa eu colocar de maneira mais bonitinha. É porque você está buscando isso daqui, tá? Então, o outro conjunto em que eu busco a interseção é decorador. Aí eu falo para você, vai acontecer essa região aqui em comum? Vai. Porque o que, que você precisa pensar? Olha somente essa frase. Alguns arquitetos são decoradores. Se você desenhou dessa forma, o seu objetivo não é essa região aqui? Ela foi alcançada. Mas para ela ser alcançada, eu tive que passar por engenheiro. Então, era uma necessidade de você passar essa região aí, tá? Então, é uma consequência da construção. Quando eu construo dessa forma, olha a letra D, por exemplo. Há decorador que é engenheiro. De fato, turma, se você coloca um elemento aqui, não é um elemento que é decorador porque está na bolinha vermelha, mas ele está nessa mesma região do engenheiro, tá? Você poderia colocar ele até dentro de arquiteto, ele também seria engenheiro e também seria decorador. Olha essa daqui. Todos os magnânimos são felizes. Quantificador todo. Alguns benfeitores são magnânimos e há feliz que é benfeitor. A partir dessas informações, é correto afirmar que, primeira coisa, você vai desenhar magnânimo dentro de feliz. Pronto. Então, ó, magnânimo dentro de feliz. Beleza.
Vai para a próxima. Alguns benfeitores são magnânimos. Turma, magnânimo está dentro de feliz. Mesmo que esteja dentro, não tem problema, porque o meu objetivo é isso aqui, ó. Pronto. Eu venho aqui e coloco o conjunto benfeitor. Percebe que você está associando todo mundo através dos quantificadores? É isso aí que vai acontecer. Beleza? Então, você tem isso aqui e isso aqui. Turminha, o que acontece? Desenhou, vai para as alternativas. Qualquer benfeitor é feliz? Não, tá? Não é qualquer. Olha essa região aqui, ó. Tá? Olha essa região. Os magnânimos que não são felizes. Aqui já está errado, tá? Porque todo magnânimo é feliz. Os benfeitores que são magnânimos não são felizes? Impossível, tá? Porque todo magnânimo ele é feliz. Então, quando eu atribuo o benfeitor ao magnânimo, automaticamente ele é feliz. E você cai na letra D. Todos os benfeitores que são magnânimos são felizes? Sim, porque a região que eu estou analisando é essa daqui, ó. Todo mundo que está nessa região de laranja aqui que eu coloquei, ele assume essa característica que eu acabei de citar. Beleza? Ó. Aqui, especificamente, você tem os 3 conjuntos. Eu atingi a característica. Show de bola? Tranquilo? Turma, é um assunto muito tranquilo de se trabalhar quando você tem aquela noção do desenho dos quantificadores. Aí você pode chegar para mim e falar assim: Ian, eu posso interpretar? Aí eu vou falar para você: pode, tá? Não tem problema você interpretar. Só que é o que eu falo, tem que ter muito cuidado com relação a essa parte de interpretação, porque ela pode ser traiçoeira dentro da matemática, dentro do raciocínio lógico. Porque você acha que está indo muito certo na sua interpretação, mas o diagrama ele diz outra coisa. Então, olha essa questão. Todos os retângulos são paralelogramos. Você vai fazer o quê? Vai desenhar. Então, você vem aqui, retângulo, e você vem aqui, paralelogramo. Ponto. Desenhou o primeiro. Quem que está aqui dentro? Paralelogramo. Opa, retângulo. E retângulo está dentro de paralelogramo. Beleza? Vai para outra. A outra está falando o quê? Ó, alguns retângulos são quadrados. Então, eu vou desenhar aqui esse conjuntinho, que é o quadrado. Olha como é que você desenhou todo mundo. Beleza? A ordem que normalmente a gente desenha é essa que eu estou fazendo. Normalmente, primeiro, a gente expressa o diagrama do todo. Segundo, a gente expressa o diagrama do P. Como assim P, Ian? Você não falou. Pelo menos um, existe um ou algum. E em terceiro lugar, se aparecer, a gente coloca o nenhum. Vamos supor que nessa figura tenha aparecido assim, ó. Nenhum círculo é paralelogramo. Aí, como ele fala nenhum, é você desenhar separado. Aí você chegaria e colocaria lá fora, distante dele, o conjunto de círculo e analisaria assim. Beleza? Você segue essa ordem. Vamos lá. Todos os paralelogramos são quadrados? Não, apenas uma parte. Alguns paralelogramos são quadrados? Claro, aí. Se você chegar aqui, por exemplo, essa região é uma região em que é quadrado e é paralelogramo, mas que não é todo mundo. É uma região de interseção. Tranquilo, de boa de entender, tá? Turma, vale a pena você realmente dar uma frisada nisso daí, tá? Porque é algo muito interessante. Olha mais uma questão. Todo policial é forte, existem policiais altos? Mesma coisa, turma, ó. Você vai desenhar conjunto policial, tá dentro de conjunto forte, e ele relaciona o existe policial com alto. Aí você desenha aqui fora
Qual conjunto? O conjunto alto. Feito todos os diagramas, você vai para a parte de fora. Todo policial alto não é forte. Impossível, porque policial e alto tá aqui, ó. Beleza? Todo policial forte é alto? Não. Opa, cadê? Todo policial forte é alto? Não. A gente tem essa característica aqui, por exemplo. Existem policiais baixos e fracos? Algum policial alto não é forte? Não. Algum policial forte é alto. Na verdade, turma, é você pensar na seguinte perspectiva, ó. Algum policial forte. Todo policial é forte, tá? Mas o que ele queria que você enxergasse é que existem policiais altos. Beleza. Vamos pensar na seguinte ideia, ó. Segura essa daqui. Vamos por eliminação, tá? Para depois não ficar tão confuso. Algum policial alto não é forte. Turma, todo policial é forte. Eu não posso afirmar isso daqui, ó. Existem policiais baixos e fracos. Aqui, turma, você poderia pensar na seguinte ideia. Ian, eu posso ter um policial baixo? Pode. Tanto é que ele usa que alguns são altos, então alguns são baixos. Só que eu não posso dizer isso aqui, ó. Fraco. Beleza? Eu não posso dizer isso aqui. Fraco. Todo policial forte é alto. Não. Não é todo mundo. Alguns. Todo policial alto não é forte. Todo policial é forte, tá? Então, não tem como falar. Então, eu digo isso daqui. Tranquilo? Que é exatamente a região onde eu busco que algum policial forte, ele é alto. Porque todo policial é forte e alguns são altos, tá? Então, é essa perspectiva que você analisa. Show de bola, turma. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue a gente lá no Instagram, @monster.concursos, beleza? Segue a gente lá no Instagram também, @professor Ian Ribeiro. Manda sua dúvida, me marca lá no Instagram, fala que você está assistindo, marca o Monster também. Vê lá o nosso cronograma de lives, as nossas dicas maravilhosas, todos os nossos cursos. Eu convido você a conhecer e conhecer mais da nossa didática. Beleza? Lembrando que é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!